E a interessante pergunta: por que é importante entender a figura de São José para diferenciar as expressões Jesus de Nazaré e Jesus, filho de Davi? Temos que entender que os evangelhos são o anúncio da morte e ressurreição de Jesus. É a boa nova, podemos chamar, e chamamos do evangelho. Somente Lucas e Mateus contam o início, como foi o início. Entendemos que estes evangelhos da infância foram refletidos, escritos no final, depois da narração das outras partes. Por isso temos que entender bem que a dificuldade que tinham em anunciar um Messias que nasceu na cidade de Nazaré. Uma cidade que no Antigo Testamento não encontramos nominada nenhuma vez. Encontramos dificuldades para entender este pequeno povoado da Galileia como tão importante. Por isso, São Mateus resolveu o problema contando o evangelho da infância, onde ele diz: este menino que cresceu em Nazaré, nasceu em Belém, segundo a promessa feita aos profetas. E tu, Belém, não és a mais pequenina das cidades. Ele cresceu em Nazaré, mas nasceu em Belém. Ele tem um pai putativo que é da família de Davi, que dará a descendência, dará um nome a Jesus. Ele dará o nome, Yeshua, Jesus, segundo o anúncio de São Mateus. Por isso é o Messias. São Mateus, no contar, ele fala de 14 gerações. 3 vezes 14, na genealogia de Jesus, na ascendência de Jesus, para dizer, aquele menino nascido na gruta de Belém, que cresceu em Nazaré, é o Messias, porque é da família de Davi. É tanto que na ascendência, na genealogia, no final se conclui com José, filho de Jacó, Yosef ben Jacob, porque é ele que dará o nome, Jesus. Por isso é muito importante São José, porque é ele, segundo São Mateus, que dá a garantia da descendência de Davi, que o Messias nasce da casa de Davi. Por isso é muito importante nós recuperarmos neste ano de São José a importância do Evangelho de São Mateus, a importância de São José na história da salvação. Quanto é importante a missão de São José no dar o nome ao menino, de acompanhar Nossa Senhora para o nascimento de Jesus na gruta de Belém, na cidade de Belém. A importância que São José salvou o menino Deus da morte, porque Herodes tinha decretado a morte de todas as crianças, o fugir para o Egito. Do Egito te chamei. Por isso é importante que São José volte para Nazaré, porque será chamado Nazareno. É muito importante a palavra nazireu. Por isso não podemos, queridos irmãos e irmãs, separarmos Jesus de Nossa Senhora, não podemos separar Jesus de São José e não podemos separar Nossa Senhora de São José. É a Sagrada Família. Mas não estamos falando somente de uma devoção, estamos falando de um crescimento bíblico no acolher
o Cristo bíblico, no acolher a novidade da boa nova do Evangelho. Vamos ler o Evangelho da infância, vamos meditar o Evangelho da infância nesse ano josefino, pegar os 2 primeiros capítulos de Mateus, meditarmos, lermos também no livro que eu escrevi com o Frei Frederico Mans, esta forma de midrash, de contar como foi usando o Evangelho de Mateus e o Evangelho de São Lucas. Vamos sim acolher esse ano de São José, sim, vamos acolher este Pai que cuidou de Jesus e cuida de todos nós.